Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre Docker Volumes, tá? Como persistir dados no Docker. Bom, com o Docker, existem duas maneiras para os containers armazenarem arquivos na máquina host, para que os dados sejam armazenados mesmo quando você remover o container, tá? E essas duas maneiras é usando volumes e bind mounts. Então, aí nesse vídeo de hoje aqui, vou falar sobre Docker Volumes, tá? Os volumes eles são usados, né, para persistência de dados, como por exemplo um banco de dados. E então aqui hoje vamos ver como eles funcionam, como você pode criá-los, tá? Quais são os tipos de volumes. No próximo vídeo, que eu vou liberar nessa semana ainda, eu vou focar somente na prática, tá? Então aqui hoje eu vou mostrar essa parte, como ele funciona, como ele é organizado, os tipos deles, e em seguida, né, no próximo vídeo a gente vai trabalhar só com a criação deles, remoção, etc. E aí eu resolvi dividir, né, em dois vídeos, para não ficar muito longo, tá? Porque a parte prática ficou um pouco extensa, ok? Bom, e aí no próximo vídeo, né, posterior aí, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo somente falando sobre bind mounts, tá bom? Então, quando que você precisa de usar volumes? Bom, você tem um container aqui que está rodando no seu host, e aí nesse exemplo aqui, por exemplo, temos um container de sistema de banco de dados do PostgreSQL. E o container, ele tem um sistema de arquivos, tá? Que é virtual, onde os dados são armazenados. Mas aí temos um problema nisso aqui, né? Não existe persistência dos dados, tá? Se você remover o container, você perde tudo que está armazenado no sistema de arquivo virtual, ok? E daí, né, que problema que a gente teria, né? Por exemplo, você obviamente tem uma aplicação que salva informações no banco de dados, certo? E aí, se você precisar, né, desses dados e precisar de recriar o container, você vai perder todos esses dados. Então, para isso, precisamos, né, de usar o Docker Volumes, né? Então, porque você tem um container rodando e você pode precisar de removê-lo e recriá-lo novamente, mas você não quer perder aquelas informações que já foram salvas pela aplicação. Então, se você usar volumes, você remove e recria o container sem perder essas informações que já foram armazenadas no passado, tá? Então, o que são volumes de fato, né? Então, vamos ver esses conceitos aqui. Imagina aqui, ó. Então, com Docker Volumes, podemos compartilhar dados, diretórios e arquivos, né? Então, nessa imagem aqui, que eu peguei da própria documentação do Docker, nesse endereço aqui, ó, que está embaixo do slide aqui, se você quiser acessar lá, tá? Nessa imagem, né, temos o container, o sistema de arquivos do host, né? E essa região laranja aqui é a área do Docker, tá? Então, e através do container e o sistema de arquivos, você cria o volume, tá? E o Docker, ele escreve nessa área laranja todas as informações do volume, ok? Basicamente, o volume permite você compartilhar dados entre os containers. Com o bind mount, você consegue compartilhar os dados entre os containers, como também entre o host e os containers. Aí você vem aquela pergunta assim, putz, então bind mount é muito melhor, né? Não é, porque existem limitações quando nós usamos bind mounts, tá? Vou falar de algumas delas aqui mais para frente nesse vídeo, mas lembrando que esse vídeo aqui, o foco é só volume, ok? E, bom, além disso, né, os volumes são boas alternativas porque não aumenta o tamanho dos containers, olha que bacana, né? Dos containers que estão usando eles, ok? Bom, mas e aí, né? O que são eles de fato? No nosso host aqui, ó, temos o sistema de arquivos, né? Físico. E o container tem o sistema de arquivos virtual.
Com volumes, basicamente, você conecta o caminho do sistema de arquivo físico com o caminho do sistema, com o virtual do container, tá? E essa conexão aqui, lembra daquela área laranja que eu havia comentado, né? Que tá aqui nessa figura. Então, é aqui que ele vai escrever estas informações que a gente está fazendo esse bind, né? Com o sistema de arquivo físico, ok? Os volumes eles são armazenados, né, numa parte ali do sistema de arquivos do host, que é gerenciado pelo Docker. Tá? E no caso do Linux, né, essa localização fica em var lib docker volumes. Aí nesse caso aqui da minha figurinha aqui, por exemplo, estou rodando o container do Postgres, tá? E pode ver o caminho virtual ali, ó, var lib PostgreSQL data. Aquele ali é o caminho padrão que o Postgres usa, né, para persistência de dados. E aí, quando eu montei, aí vocês podem ver aqui que eu coloquei um cadeadinho aqui, tem um caminho aqui, ó, var lib docker volumes, Postgres volumes e data. Esse Postgres volumes aqui, ó, é o nome do volume que eu criei, tá? Então, quando eu criei esse volume do Postgres para fazer, né, essa ligação, essa associação com o meu sistema de arquivo virtual do container, ele criou, então, esse volume dentro do endereço var lib docker volumes, ok? É importante reforçar aqui uma coisa. Por que eu estou mostrando esses caminhos, né? Os processos que não forem Docker, né, não devem modificar essa parte do sistema de arquivos, ok? Tá? Enquanto que o bind mount já não tem problema. Então, essa é uma outra coisa. Você tem esse acesso bind mount, você pode escrever lá no local onde você gerar, né, for montar o binding. Você pode escrever, o container pode escrever, então tem esse compartilhamento. Já quando você está tratando de volumes, não. O seu processo, o processo que não for Docker, não pode escrever lá. Bom, lembre-se de uma coisa então, usar volumes é a melhor maneira, tá, para você persistir dados em Docker. Já bind mounts tem um problema, eles são dependentes da estrutura de diretórios, tá, e o sistema operacional ali que for da máquina host, ok? Bom, então volumes são completamente, né, gerenciados pelo Docker, ok? Diferente de bind mounts. Então, se você criar um volume, ele vai ser armazenado dentro de um diretório no host do Docker. Então, vou mostrar para vocês aqui como criar volumes usando o parâmetro -v no Docker Run, ok? Se caso o volume não existir ainda, quando você for rodar um container usando o parâmetro -v, formando um volume, né? O Docker vai criar ele para você. Então, basicamente, quando você montar um volume X, esse volume é montado dentro do container. Então, quando você, né, quando o container escrever no seu sistema de arquivo virtual, essas informações são replicadas automaticamente no sistema de arquivos do host, ok? Agora vamos falar sobre os dois tipos de volumes que existem e como criá-los, tá? Existem dois tipos de volumes, chamado de volumes anônimos e os volumes nomeados, tá? Então, quais são as maneiras, né, de criar volumes? Usando o Docker, uma maneira de você criar volumes é rodando o comando Docker Run, tá? Se a gente rodar o Docker Run -help, vamos rodar ele aqui, ó, quando a gente roda ele, você vê aqui uma lista de parâmetros, né? E existe aqui essa opção -v, tá? Então, essa opção -v aqui é onde definimos a conexão entre a fonte de fora do container, ou seja, a fonte do lado do host, com o diretório do container, tá? Que eu tinha mostrado na figura anterior. E isso aqui, então, chamamos de volumes nomeados, porque esse tipo de volume tem uma fonte especificada de fora do container, ok? Então, imagina aqui, ó.
eu tô docker run, -v, meu banco, var lib, PostgreSQL, data. Então, olha, antes dos dois pontos, esses dois pontos aqui, eles servem para definir o quê? O que tiver do lado esquerdo é a referência em relação fora do container, e do lado direito é o diretório ali, aonde, né, você está definindo ali o caminho dentro do container, tá? E esse nome aqui, eu coloquei, por exemplo, meu banco, né? Esse nome aqui é você que define, tá? A vantagem de criar volumes dando nome é que você pode referenciar o volume pelo nome somente. Você não precisa de saber nada além disso, ok? Esta maneira aqui é a mais usada no ambiente de produção, já que você só precisa do nome para referenciar. Isso é porque existem vantagens de você deixar o Docker gerenciar os diretórios de volumes no host, ok? Aqui estou falando, gente, somente como criar os volumes via comando docker run, tá? Vou deixar para um próximo vídeo aí como fazer isso, por exemplo, com o Docker Compose, né? Já que ainda não gravei um vídeo sobre Docker Compose, mas é praticamente a mesma coisa, ok? Então agora, vamos falar sobre outra maneira de criar volumes, o outro tipo, né, de volumes. Então, a outra maneira é você não especificar nada do lado do host. Pode ver que ali antes de dois pontos ali, não tem nada. Aliás, nem tem dois pontos aqui no meu slide, né? Você referencia somente o diretório do container, tá? Então, com isso aqui, o Docker é quem define. O Docker, ele cria automaticamente. E para cada container, ele gera uma pasta que é montada automaticamente ao container. Tá? E esse tipo aqui chamamos de container anônimo, porque não temos referência a esta pasta que foi gerada automaticamente por ele. Só lembrando aqui, tá, que no próximo vídeo prático, né, eu vou mostrar para você quando que vale a pena usar um volume anônimo. Né? E aí, né? Isso deve ter alguma utilidade, senão ele nem existiria, certo? Como falei para você, o nomeado é o mais usado no ambiente de produção, certo? É recomendado você usar ele. E então, vamos ver um exemplo prático de quando é interessante ou não, né, ali usar o Docker, o volume anônimo, ok? Então, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Até mais. Tchau, tchau.